Olá, professor Pedro Alexandre, e nós estamos aqui hoje para ver uma civilização muito legal. É a civilização grega, não é? Nós vamos começar aqui a falar da Grécia. Em algumas aulas, a gente falou das civilizações do Oriente. Hoje, nós vamos mudar o foco geográfico, nós vamos vir para o Ocidente. E nós vamos falar sobre uma civilização clássica, de uma cultura clássica, que é a civilização grega, ok? Base da civilização ocidental. Gregos e romanos são a base da civilização ocidental. Veja, nesse exato momento eu estou falando português, que é uma língua latina, base da civilização romana. Estou dando aula. Atenas Antiga. Professores, alunos. Começa lá em Atenas. Nós falamos em língua portuguesa, né? Mas você observa que termos na história, muitos deles são tirados do grego. A nossa língua portuguesa, ela está cheia de termos gregos, não é? As ciências se desenvolveram na Grécia. Olha a história. Nós não estamos dando aqui uma aula de história. Onde é que nasceu a história? Lá na Grécia Antiga, com Heródoto. Então veja, base realmente, nós temos hoje aqui a base da nossa civilização, é Grécia, e também você vai ver mais tarde que é Roma, ok? Então vamos devagar, com calma, ver alguns aspectos dessa civilização. Bacia Oriental do Mediterrâneo. Então, vamos acompanhar aqui, tá? América. Né? Você tem aqui a América. Brasil, né? Nós estamos aqui, né? No Brasil. Aí você tem a África. Aqui você tem a Europa. Então, vou apagar aqui a... Vamos fazer aqui a Europa, aqui, gente. Aqui é a Europa, tá? A Europa. Olha a Grécia onde está aqui, ó. Bacia Oriental, leste do Mediterrâneo. Então, aqui você tem, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo. Vou pintar o Mar Mediterrâneo em vermelho. Aqui, ó. Tá certo? Tá vendo aí, ó? Eu pintando o Mar Mediterrâneo. Agora eu vou apagar aqui. E, então, aqui seria o Oriente do Mar Mediterrâneo. Então, Bacia Oriental do Mediterrâneo. Aqui é a Grécia, ó. Aqui, esse amarelinho aqui é a Grécia, né? Tá aqui a Grécia nesse amarelinho aqui, né? Que eu botei o vermelho aí em cima. E sul da Europa, se você olhar aqui é no sul da Europa, né? Aqui é o norte da Europa, aqui é o sul da Europa. Banhada pelos mares Jônio e Egeu. Então, você tem aqui Mar Egeu e Mar Jônio, ó. Esses dois mares aqui são chamados mares Jônio e Mar Egeu, que são mares menores que estão dentro do mar Mediterrâneo. Então tá aí, gente, a localização da Grécia. Agora nos localizamos. Sabemos onde está a Grécia Antiga. Vamos lá? Geografia da Grécia. Ok, geografia da Grécia. Relevo montanhoso, extremamente montanhoso. O relevo da Grécia, né? Litoral muito recortado. Observa aqui o litoral grego, gente. Observa aí o litoral grego. E, claro, um território montanhoso, com litoral muito recortado, favorece ao quê? Ao isolamento. Isolamento, cidades e estados. Óbvio, né? Muito recortado o litoral, muita montanha, então dificuldade de locomoção dentro da Grécia, para a época, né? Hoje não, um país turístico. Formação de cidades isoladas, o que vai gerar as famosas cidades-estados na Grécia Antiga. Está aí um dos motivos, esse não é o único, existem outros, mas esse é o motivo principal pelo qual a Grécia vai desenvolver cidades-estados. Inclusive, a Grécia tem uma outra característica,
que é o solo muito rico em mármore. Então, um solo muito rico em mármore, montanhoso e litoral recortado. Você sabia que isso não é um... Você sabe, não sei se você estudou, isso não é um solo bom para a agricultura. Então, apesar de que a Grécia desenvolveu em algumas regiões planas, né, a agricultura, mas a Grécia se dedicou muito ao comércio pelo mar Mediterrâneo, exatamente porque o solo grego não é um solo bom para a agricultura. Se desenvolveu muito também o pastoreio na Grécia, tá? Comércio, pastoreio, um pouco de agricultura também, óbvio, né? Claro, todos os povos da antiguidade têm a agricultura como base. Mas a Grécia, por ter um solo pobre, vai também buscar o comércio, vai buscar o pastoreio, ok? Isso aqui é interessante, né? Períodos históricos da Grécia. Isso aqui, na verdade, é a divisão da história grega. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Então, só lembrando, né? Você lembra do Egito? Como é que estava dividida a história do Egito? Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Lembra dos hebreus? Como é que estava dividida a história dos hebreus? Patriarcas, juízes, monarquia. Então, a história do patriarcado, período dos juízes, período da monarquia. História do Brasil, vamos lá, vamos lembrar a história do Brasil. Como é que está dividida a história do Brasil? Brasil colônia, Brasil império, Brasil republicano. Egito Antigo, Médio e Novo Império, né, já citamos. Agora vamos lá para a história da Grécia. A Grécia teria, então, 5 períodos históricos. O período homérico, período pré-homérico, desculpe, aproximadamente do século XX a.C. ao século XII a.C. Período homérico, então aqui o período pré-homérico. Período homérico, onde possivelmente viveu Homero, do século XII, então, a.C., ao século VIII a.C. Período arcaico, século VIII a.C. ao século VI a.C. Período clássico, século V a.C. ao início do século IV a.C. E o período helenístico, do século IV a.C. ao primeiro século a.C. Então está aí a história antiga da Grécia, tá? Deixa eu apagar aqui, para ficar bonitinho aí, não é? Aqui está os períodos históricos da Grécia. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Então agora vamos ver cada um deles assim, bonitinho, né? O que aconteceu de interessante. Período pré-homérico. Qual é a grande característica desse período? São invasões de povos indo-europeus. Esses povos, aqueus, eólios, jônios e dórios, eles invadem a Grécia do século XX a.C. ao século XII a.C., ok? Então você tem lá, ó, os aqueus, que fundaram centros urbanos, como Argos, Trinto, Micenas. Na verdade, Trinto aqui é Tirinto. Tirinto, tá faltando um izinho aí, Micenas. Eólios e jônios, que ao invadirem a Grécia, fundaram uma civilização chamada creto-micênica. Por que creto-micênica? Porque quando eólios e jônios, que vieram depois dos aqueus, invadiram a Grécia, Micenas era a principal região urbana. E eles conquistaram Creta. E Creta e Micenas passaram a ser as regiões mais importantes da Grécia. Aí nós, professores de história, resolvemos chamar esse período da invasão dos eólios e jônios de civilização creto-micênica. Depois veio os dórios. Os dórios invadiram no século XII a.C. Povo violentíssimo. Fez uma violenta invasão e destruiu a civilização creto-micênica. Isso provocou, inclusive, a primeira diáspora grega. Você lembra do que significa a palavra diáspora? Significa dispersão. Quando os dóricos invadiram no século XII, esse povo muito violento, povo guerreiro, inclusive eles deram origem, as tribos dóricas acabaram dando origem à cidade de Esparta, tá certo? Os jônicos, por exemplo, deram origem à cidade de Atenas. E os dórios, ou dóricos, deram origem à cidade de Esparta. Quando eles invadiram no século XII, gente, eles foram distribuindo burdoada para tudo que é lado. E aí, o que acontece?
milhares de gregos saem pelo Mediterrâneo, fugindo desta violência dos dóricos no século XII. Então, a fuga desses gregos a gente chama de primeira diáspora grega, porque vai ter uma segunda que nós vamos ver aí depois. Então, isso é a primeira diáspora grega provocada pela invasão dos dóricos, ok? Período homérico. Por que período homérico? Porque, provavelmente, nesse período, século XII, século XI, século X, século IX, século VIII, nesse período viveu um homem chamado Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a história da Guerra de Troia, da famosa Guerra de Troia, e a Odisseia conta as aventuras de Odisseu, que traduzido para o português Ulisses, rei de Ítaca, de uma ilha grega. Então, Ilíada e Odisseia foram escritas nessa época, ok? Bom, nesse período, você tem a formação das comunidades gregas. Nesse período, você tem a formação dos genos. O que eram genos? Genos eram comunidades agrícolas. Em alguma parte aí do Brasil que você está me ouvindo, você provavelmente já visitou uma chácara, né? Uma chácara tem o quê? 2, 3 alqueires? Era mais ou menos o que eram os genos na Grécia. Nesse período pré-homérico, formaram-se uma centena de genos por toda a Grécia. Digamos aí uns 300, 400, 500 genos ou mais. Pequenas comunidades familiares agrícolas. E o importante nesses genos é que todas as pessoas que moravam nesses genos eram parentes entre si. Havia um chefe, esse chefe chamava-se o pater família, e esse pater família comandava todo esse clã. Havia guerra entre os genos. Guerra e casamentos. E quando acontecia uma guerra, podia acontecer de um genos dominar o outro. Ou o casamento de um membro de um genos com uma outra pessoa de outro genos. Quando isso acontecia nas guerras ou nos casamentos, eles uniam os genos e formavam o que nós chamamos de frátrias. Ok? As frátrias foram crescendo, se unindo a outras frátrias e formaram, num processo chamado cinesismo, formaram as tribos. E as tribos, claro, se uniram e formaram as polis. Que são polis, cidades-estados. Aí já no final do período pré-homérico, ali pelo século VIII a.C., você vai ter a formação das polis gregas. Essas polis gregas são chamadas, na verdade, de cidades-estados. Ou, se você quiser, o que é uma cidade-estado, não é? O que é uma cidade-estado? Gente, cidade-estado é uma cidade independente. É uma cidade autônoma. Você até pode perguntar assim para mim, professor Pedro Alexandre, aqui no Brasil existe cidades autônomas, cidades independentes, cidades-estados? Não. O Brasil tem aí para mais de 5.500 municípios, tá certo? Se você mora no Brasil, você mora em algum município. Município é uma cidade que tem uma prefeitura, ok? Você pode dizer assim, mas eu não estou no município. Tá sim. Se você está no Brasil, você está no município. O Brasil tem aí 5.570 ou 5.560 municípios aproximadamente. Tem uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores. Todas essas mais de 5.500 cidades que tem no Brasil não são autônomas. Elas não são independentes. Elas dependem de um Estado-membro. Por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês do Estado do Paraná. Eu estou num município chamado Curitiba. Tá certo? Então, Curitiba, que é a capital do Estado do Paraná, é uma cidade dependente
politicamente e economicamente do Paraná. Existe toda uma relação, uma cidade paranaense, assim como é Londrina, assim como é Maringá, assim como é Ponta Grossa, assim como é Foz do Iguaçu. Se você está em Minas Gerais, se você está em Belo Horizonte, se você está em Teófilo Otoni, se você está em Juiz de Fora, se você está em Santa Catarina, se você está em Mafra, em Santa Catarina, ou se você está em Florianópolis, em Santa Catarina, se você está, enfim, em Chapecó, ou minha Chapecó, ou linda e maravilhosa Chapecó. Um grande beijo, um grande abraço. Somos irmãos. O meu time é o Fluminense, mas o meu segundo time é o Chapecó, ok? Então, se você está numa dessas cidades, aí de Santa Catarina, essa cidade depende aí desse Estado-membro que é Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, esse Estado-membro pertence a uma união maior, que se chama Brasil, República Federativa do Brasil. Então, são graus de dependência, onde uma Constituição, a Constituição de 1988, rege todo o país. Então, não existe cidade independente, não existe cidade-estado no Brasil, não existe cidade autônoma no Brasil, nem Brasília. Brasília também é uma cidade que pertence ao Distrito Federal e que o Distrito Federal também pertence ao conjunto das 27 federações a qual o Brasil tem, o qual o Brasil tem. Já na Grécia, não. Cada cidade, Tirinto, Tebas, Atenas, Esparta, Corinto, essas cidades eram totalmente independentes, elas se autogovernavam. A Grécia é um território. Todos eles são gregos. Falam a língua grega. Defendem o território grego com unhas e dentes. Se juntam para defender o território grego. Tem até uma religião nacional. Apesar de que cada cidade tem os seus deuses próprios, mas eles têm até uma religião nacional, onde eles cultuam o Dionísio, onde eles cultuam Zeus, não é? Onde eles cultuam Afrodite, onde eles cultuam Poseidon, na Grécia toda. Mas politicamente são totalmente independentes. Economia independente, politicamente independente. Por isso são chamadas de cidades-estados. Há um território grego e vários pequenos mundos gregos ou várias nações gregas. Cada cidade na Grécia representa uma nação grega. Bom, depois temos o período arcaico, que é o período ali, que, quando termina, o período arcaico termina ali o período pré-homérico, começa o período arcaico, a partir do século VIII, onde vai se formando essas polis, não é? Então, o desenvolvimento das cidades-estados. E ali no século VIII, acontece o que nós chamamos de segunda diáspora grega, onde os gregos, eu quero que tu observe esse mapa, observou esse mapa? Tudo o que está em vermelho, tudo o que está em vermelho, tá? Aqui, ó, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Tudo que está em vermelho são colônias gregas. Os gregos no século VIII fazem a sua segunda diáspora. Em busca do quê? Alimentação. Fundar colônias para a produção de alimentação. Cresce muito a população grega e eles saem nessa segunda diáspora. Você lembra que a primeira foi com a invasão dos dórios no século XII. Agora você vai ter a segunda diáspora grega. E eles formam colônias famosas como Odessa, Siracusa, Tarento, Nice, Bizâncio. Bizâncio hoje é Istambul, Nice está na França, Siracusa está no sul da Itália. Inclusive o sul da Itália ganhou o nome de Magna Grécia, né? Ou a Grande Grécia, já que o sul da Itália foi quase que praticamente todo povoado pelos gregos, né? Está aqui a Magna Grécia. Está aqui, ó, a Magna Grécia, aqui, os gregos, eles vão em migração aqui. Está aqui, ó, mais discriminado, a Magna Grécia. Olha aí uma série de cidades
hoje são cidades gregas, não é? Hoje são cidades italianas, desculpa aí, é aonde se formou a chamada, a famosa, a fantástica Magna Grécia. Coisa interessante, né? Magna Grécia, não só na Itália, mas na Itália chamou-se Magna Grécia, mas eles também fundaram colônias no norte da África, por exemplo, Náucratis. Náucratis é uma cidade do norte do Egito, fundada pelos gregos. Né? Você vai lá para a Ásia Menor, várias cidades gregas sendo fundadas, como você olhou ali no mapa. Bizâncio, que depois se tornou Constantinopla, hoje é Istambul, cidade grega, né? Colônia grega. Eles saíram numa segunda diáspora, principalmente para a produção de alimentos e porque a população estava crescendo muito. Tá aí, então, esse expansionismo grego pelo mar Mediterrâneo aí. Tá ok? Grécia, cidades-estados. Eram cidades independentes, né? Moedas, leis e governos próprios. Moedas próprias, leis próprias, governos próprios. Ágora, Acrópole e Haste. O que é Ágora, Acrópole e Haste? São as partes de uma cidade-estado, né? A Ágora seria esta parte central aqui de uma cidade. Isso aqui é uma reconstituição, né? A Acrópole está aqui com a haste, né? A haste, na verdade, seria um mercado. Aqui eu não estou identificando nesse mapa o mercado, onde eles faziam suas trocas, seu comércio. A Ágora seria a praça central e a Acrópole seria o topo, tá aqui, ó, Acrópole, né, das cidades gregas, onde eles construíam templos. Né? Na Grécia Antiga. Basicamente, todas essas cidades tinham a Ágora, que era a praça central, a Acrópole, que era o topo da cidade, a Haste, que era o mercado onde se desenvolviam as compras, ok? Então tá aí a reconstituição. Deixa eu apagar para você ver melhor. Deixa eu apagar para você ver melhor. Tá aí a reconstituição aí de uma cidade-estado grega, né? Com a praça central, com o mercado, com a Acrópole. Então, repetindo, haste aí seriam os mercados de comércio, a Ágora, a praça central, e a Acrópole seria essa parte aqui montanhosa da cidade, eram construídos os templos, ok? Então, praticamente quase todas as cidades gregas tinham isso aí, né? Haste, Acrópole, Ágora, ok? Principais cidades-estados da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Nós, para os vestibulares do Brasil e para o Enem, e nos concursos públicos também, Atenas e Esparta sempre é uma referência. Então, por isso, nós selecionamos nesta programação do Enem uma aula detalhada sobre a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Nós teremos a oportunidade de ver Atenas, essa cidade democrática, onde surgiu a democracia. E Esparta, uma cidade totalmente militarista, que desenvolveu uma história de cunho militar fantástica, não é? Uma cidade democrática, uma cidade que educava para a cidadania como Atenas, uma cidade comercial, uma cidade marítima, enquanto que teremos a oportunidade de ver a cidade de Esparta militarista, onde as crianças, desde os 7 anos de idade, já eram levadas aos quartéis para o desenvolvimento físico e para o desenvolvimento da guerra, ok? Mas teremos a oportunidade de ver. Vocês aguardem que nós teremos a oportunidade de ver isto aí, tá? Então aqui
a cidade de Esparta, com a sua Acrópole, tá certo? Aqui já os militares de Esparta. O que é o período clássico? Então, é o século V a.C., principalmente o século V a.C., onde se desenvolve muito a filosofia, a política, a cultura. O século V também é chamado de século de Péricles, porque em Atenas governou Péricles, o maior governador de Atenas, e ele deu um grande ênfase ao desenvolvimento da democracia e da cultura em Atenas. Por isso o século V, que é o século clássico, que é o período clássico grego, vai até o início do século IV a.C., ele é chamado de século de ouro. Por Péricles ter governado Atenas, chamamos também de século de Péricles. É um momento histórico muito bonito na história grega. Teremos oportunidade de ver isso numa outra aula. E durante esse período acontecem as guerras médicas, que é a guerra entre os gregos e os persas. Essa guerra que mais tarde vai ser vencida pelos gregos. E também temos nesse período a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra que vai, de um lado, ter a Liga do Peloponeso, ou a Confederação do Peloponeso, liderada por Esparta, e do outro lado a Liga, ou a Confederação de Delos, liderada por Atenas. Houve rivalidades entre essas duas cidades, Atenas e Esparta. A cidade de Atenas, ela criou uma liga, principalmente com as cidades marítimas, e Esparta criou uma liga com a cidade do interior, chamada Liga do Peloponeso, e essas duas ligas, infelizmente, elas entraram em guerra, quebraram o pau e você vai ver depois a consequência incrível dessa guerra, que foi a destruição da Grécia. Inclusive, isso fez com que Filipe, rei da Macedônia, ao ver a Grécia destruída, ele entra na Grécia, toma a Grécia e incorpora a Grécia ao mundo helenístico. Depois nós temos aí o último período, que é o período helenístico, né? Nesse período helenístico, o filho de Filipe, rei da Macedônia, Filipe é morto e vai assumir o controle da Macedônia Alexandre o grande filho de Filipe. E Alexandre, então, ele vai investir sobre o Império Persa, ele vai atacar o Império Persa, vence o Império Persa e acopla o mundo macedônico ao mundo persa. Como Alexandre amava a cultura grega, inclusive ele era discípulo de Aristóteles, ele misturou a cultura grega com a cultura persa-oriental e mais a cultura egípcia. Ele também conquistou o Egito. E essa cultura grega com cultura persa-oriental é chamado de cultura helenística, né? Feita pelo Alexandre o Grande. Alexandre construiu uma biblioteca e ele também é o construtor de um farol, o famoso farol de Alexandria. Alexandre morre em 323 a.C. e aí os macedônicos vão cair na mão dos romanos. Obviamente que nós vamos ter a oportunidade, os gregos não terminam aqui, é óbvio, não é? Nós teremos outras aulas citando o mundo grego para o seu maior conhecimento, ok? Então, até uma próxima oportunidade, fique com Deus. Um abraço do professor Pedro Alexandre.